No mês passado, o italiano foi preso em Fortaleza depois de beijar a própria filha de 8 anos na boca. Indício de crime ou excesso da nova lei que colocou na mesma categoria o estupro e o ato libidinoso. A pedofilia e os crimes sexuais são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e mais uma edição para destacar o trabalho do juiz e da juíza e da justiça no interior de Minas Gerais. Nós estamos na cidade de Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Daqui eu vou conversar sobre o assunto com a juíza Roberta Rocha Fonseca, da comarca de Presidente Olegário. A doutora Roberta é juíza há 5 anos, depois de ser promotora de justiça por também 5 anos. E já passou pela comarca de Uberaba e agora está em Presidente Olegário. Doutora Roberta, obrigado pela participação, pela entrevista. Eu gostaria de a gente começar então com esse assunto que teve repercussão internacional, o caso do italiano com a própria filha em Fortaleza. A senhora acha que teve acesso da lei ou foi indício realmente de crime? A lei 12.015, de 2009, em vigor desde agosto deste ano, ela, na verdade, uniu no mesmo artigo o crime de estupro e o de atentado violento ao pudor, ao falar constranger alguém a ter conjunção carnal ou quaisquer outros atos libidinosos. E nessa terminologia, quaisquer outros atos libidinosos, eu entendo que ela deixou ao arbítrio do intérprete, do juiz, a eleição de quais seriam esses atos libidinosos. O que a mim parece perigoso, porque o caso citado pelo senhor, de um selinho, que o italiano deu na própria filha, chamado selinho, pode ser considerado ato libidinoso para o juiz lá do Ceará, aldeota, e pode não ser considerado para o juiz de Minas Gerais, para o juiz do Rio Grande do Sul. E antes do juiz, se a senhora me permite, houve um flagrante da própria polícia que interpretou dessa forma. Quer dizer, não bastou, por exemplo, não bastaram aí o depoimento da mãe da criança e da própria criança, que não configurando, pelo menos não reafirmando o indício de crime. Eu entendo que houve um excesso, quiseram proteger, como de fato era necessário, uma legislação mais protetiva pelo nosso inúmero número de crimes contra a dignidade sexual, mas ao mesmo tempo eu entendo que o direito penal não pode deixar esses espaços, essas lacunas, para que o intérprete, não o legislador, adeque o que será ato libidinoso. E o que requer para os operadores de direito muita prudência nessa hora de interpretar essa lei. Muita prudência. O ministro Ricardo Lewandowski, em recente manifestação, fala a esse respeito, que exigirá do magistrado a proporcionalidade e a razoabilidade, que são princípios constitucionais, empregados na hermenêutica jurídica, muito usado por nós no momento de aplicar a lei, mas também, como o senhor mesmo já ponderou, por parte dos delegados de polícia, por parte dos promotores de justiça e, por último, por parte de nós magistrados. Aí aparece aquela espetacularização da notícia, vem televisão, vem todo o movimento, que a mídia acaba dando espaço para isso, E eu acho que a própria indignação dos supostos ofensores, porque de repente você está abalando uma estrutura familiar que pode ter sido bem constituída, bem estruturada, em detrimento de outras que precisam do amparo judicial. E a senhora acha que esse caso do italiano especificamente já foi um sinal dos efeitos dessa nova lei que mudou o conceito de estupro? Sem sombra de dúvida, ela já é uma consequência da lei nova e do que os tribunais, principalmente os superiores, terão de enfrentar daqui a poucos dias. Porque acredito que na primeira instância, entre os juízes de primeiro grau, vai haver interpretações divergentes, certamente deverão haver manifestações e interpretações muito divergentes, o que acabará arrastando para os tribunais esta padronização. Poderá haver uma contestação no Supremo Tribunal Federal a respeito? Eu acho que sim, já existe um movimento para uma ADIM sobre a inconstitucionalidade dessa lei, justamente porque o direito penal ele não admite, a não ser aqueles casos de normas penais em branco, que já não é o caso, essa ambiguidade do que será o ato libidinoso.
Em que consistirá? Sim. Porque, como a senhora falou, né, fazer sexo, um ato sexual completo com a criança de 14 anos é bem diferente de um ato libidinoso ou um carinho excessivo, não é verdade? Justamente. E o que mais preocupa é o que é um carinho excessivo. Aliás, a lei não esclareceu. É um selinho, é abraçar seu filho por trás, dar um cheiro no pescoço, o que que é? O que pode ser para um juiz que foi nascido e criado na orla do Rio de Janeiro, em uma sociedade avançada, com costumes menos arraigados, pode não ser daquele juiz que nasceu no Centro-Oeste mineiro, de uma sociedade muito mais conservadora, muito mais de conceitos de atos libidinosos bastante diferentes. Eu já ouvi especialistas também alegando que essa ambiguidade poderá gerar outras distorções, por exemplo, de que quem cometeu delitos graves terá uma pena abrandada, reduzida, e aquele que cometeu delitos menores poderá ter uma pena aí agravada. Hoje até comentávamos acerca dessa lei com colegas e eles falaram que hoje é melhor você ser penalizado por uma tentativa de estupro do que ser penalizado, enquadrar lá naquele ganchinho dos atos libidinosos. Por quê? Se o ofensor, né, no caso o homem, que hoje obrigatoriamente não é a mulher a única vítima do delito, mas também outro homem, né, teve essa modificação também. Mas vamos dar o exemplo clássico para as pessoas entenderem de um homem que tenta passar a mão na mulher. Se ele tenta passar a mão, isso é um ato libidinoso, sim, então é um estupro. Mas ele vai falar, não, eu queria estuprá-la. Não deu tempo, vocês chegaram antes. Porque se ele tentou estuprá-la, ele terá uma pena reduzida. Se ele tentou passar a mão, ele tem a pena do estupro. Então isso é bastante contraditório e vai uma causar controvérsia jurídica, porque o próprio Supremo já falou que as penas não são acumulativas nesse caso do ato libidinoso e do estupro. Porque antes dessa lei 2015, nós tínhamos o estupro, que seria ter conjunção, constranger mulher honesta a manter conjunção carnal, né, mediante violência ou grave ameaça, e tínhamos também outro artigo que tratava do atentado violento ao pudor. Então, o estupro, ele consistia na conjunção carnal, né, era necessário que houvesse a cópula vaginal. E no caso do atentado violento ao pudor, seriam os outros crimes, sexo anal, sexo oral, passar a mão, igual eu falei, beijos lascivos, etc. Hoje nós temos um artigo só que trata dos dois crimes, do estupro e do atentado violento ao pudor. Então o que acontece? Isso aí minimizou as penas, porque enquanto uma pessoa mantinha conjunção carnal e mantinha sexo anal, ela cometeria dois crimes. O atentado violento ao pudor e o estupro, e as penas seriam cumuladas. Hoje não, se a pessoa mantém sexo anal e mantém sexo vaginal, ela comete um único crime, que é o crime de estupro. E a pena fica reduzida. Mas sobre as penas, eu gostaria que a senhora falasse no próximo bloco, sobre as penalidades da nova lei nos crimes sexuais e também sobre pedofilia. A gente volta em instantes.